apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Casar com ele. A igreja, a Bíblia diz que a noiva aguarda o noivo. E o Espírito e a noiva dizem vem. E eu nessa noite eu quero dizer para você, eu não trago nada para a mesa. A única coisa que eu trago para a mesa de Deus é a fome e a sede da presença. É a fome e a sede de ter mais de Deus. De ver mais a sua glória, de ver mais a tua unção sendo derramada na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, de ver a glória de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. É o que eu tenho desejo de ter. Por isso, aos domingos nós estamos ceando, sabe, todos os domingos, porque a gente precisa se fortalecer. Tem gente que pergunta, apóstolo, mas a ceia não é uma vez no mês, a ceia pode ser todos os dias, querido. A Bíblia diz em Atos 2,42 em diante que todos que criam estavam comum, tinham tudo em comum ali. Eles comiam suas refeições com singeleza e partiam o pão de casa em casa, isso diariamente. Eles tinham a sua comunhão com Deus, viviam ali debaixo da doutrina dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos. E qual é o ensino de um apóstolo que não seja estar debaixo da presença de Deus? Está comendo na mesa do Senhor, ceando com Ele todos os dias, tendo a presença dEle todos os dias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Qual é a doutrina de um apóstolo que não seja te levar você à comunhão com Deus e à salvação diariamente, todos os dias? Sabe, querido, nesses últimos dias, quantos têm se esfriado, têm caído? Porque estamos vivendo no tempo da apostasia. Estamos vivendo no tempo em que muitos se apostatarão da fé por obedecer a espíritos imundos, a ensinos de demônio. Mas como, apóstolo, que a gente vai estar se nós somos crentes obedecendo a ensinos de demônio, quando você para de obedecer aos ensinamentos de Deus? Quando a sua prioridade não é mais a presença, quando a sua prioridade não é mais estar recebendo o alimento de Deus na sua vida, não é mais estar se fortalecendo, não é mais estar se enchendo da glória, entrando todos os momentos, me perdoa, entrando todos os momentos diante da glória de Deus, diante dos céus. E é por isso que nós vamos tomar ceia agora. Aí o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 11 o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, para que come e beba do cálice, porque aquele que come indignamente se torna réu. Mas eu quero dizer para você que você não tem necessidade de se tornar réu. Você não tem necessidade de comer indignamente, uma vez que há um sangue que te lava, há um sangue que te purifica, há um trono da graça te aguardando, esperando você chegar diante dele e falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então vem e me trata como um dos seus trabalhadores. E eu tenho certeza que esse pai, ele vai estar mandando trazer um anel novo e colocar no seu dedo. Ele vai estar dizendo para você: tragam, meus servos, uma sandália nova, coloca nos pés dele. E pegam vestes limpas e veste. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sabe, querido, a gente gosta muito de ministrar essa palavra para o desviado. Aqueles que se perderam, que estão lá fora. Mas quantos estão dentro da igreja perdidos? Quantos aqueles que frequentam uma igreja, têm uma carteirinha de membro, mas ele se encontra perdido da glória de Deus, longe da presença?
tem nome de quem vive, mas já morreu há muito tempo. E é por que nós estamos gerando esse momento de comunhão, de intimidade? Porque nós sabemos que o tempo da apostasia é o tempo da preparação do anticristo. É necessário que a apostasia venha para que o anticristo possa assumir o seu lugar. E quem é o anticristo? É todo aquele que se levanta contra tudo que é Deus, toda a adoração. Por isso eu quero que você pegue o seu pão. Olha, preparei um pão aqui fresquinho. Tá aqui, ó. Um pão ázimo, fresquinho. Eu que fiz, fácil de fazer. Amém? Vou fazer uma live só fazendo pão, falando da importância do pão. Um pão sem fermento. Amém? Vamos tomar nossa ceia. Porque na noite em que Jesus foi traído, disse o apóstolo Paulo, ele tomou o pão, tendo levantado aos céus, e deu graças e disse, deu uma bênção, eu abençoo em nome de Yeshua esse pão. Ele disse, tomai e comei, porque este é o meu corpo, que eu parto em favor de muitos para a remissão de pecados. E todas as vezes que comerdes do meu pão, do meu corpo, anunciai minha morte até que eu venha. Pai querido, como homem de Deus, minha esposa receba do corpo de Cristo. E como homem de Deus, por semelhante modo, como homem de Deus, ministro no Evangelho, apóstolo nessa geração, eu abençoo esse pão, que para nós já não é mais um pão, já não é mais um simples pedaço de pão, mas é aliança feita no corpo de Cristo, num corpo que se deu na cruz, no Calvário, que morreu, que sangrou por mim e por você. Então, eu abençoo o seu pão aí também, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Coma do corpo de Cristo. Receba a vida. Mastigue bem. Traz à sua memória tudo que você leu na palavra acerca da crucificação. Quando Jesus, ele era chicoteado e saíam pedaços da sua carne, porque na ponta daquele chicote haviam lâminas, pedaços de ossos que rasgavam a sua carne. E ele passou tudo isso por mim e por você, meu irmão. Para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Agradeça a Deus. Aleluia. Oh, rabaxeira, lavassora, lamanai. Sou grato, Pai. A minha palavra hoje é gratidão. Eu sou grato, Pai. Grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito. E eu quero te dizer que o Senhor não precisa fazer mais nada do que já fez pela minha vida, porque o Senhor me salvou, me escolheu no meio de tantos, Pai. E me ungiu como um apóstolo no meio de tantos, Pai. E hoje eu vejo que o inverno se foi. Eu não preciso mais me esconder. Eu não preciso mais me esconder. Por isso eu digo, filho de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado da tua alma. E após ele ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este é a aliança no meu sangue. Tomai e bebei, porque este é
é o cálice da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Sabe, querido, aqui tem um sangue que te lava. Aqui tem um sangue que te limpa. Talvez você possa ter dito: apóstolo, mas eu pequei esses dias. Eu falhei. Eu cometi erros gravíssimos. Querido, não existe erro no mundo que esse sangue não te lave, que esse sangue não te limpe, que esse sangue não te perdoe. Não existe nenhum pecado cometido, nenhuma transgressão que você possa ter cometido, porque o sangue de Jesus, ele te limpa de todo pecado. Pai, após ter ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: tomai e bebei, porque este é o meu sangue. E é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E está claro, é derramado em favor de muitos, porque nem todos vão aceitar esse sangue. E todas as vezes que beberdes do meu sangue, anunciai a minha morte até que eu venha. Pai, e para mim já não é mais um simples suco da videira, já não é mais um simples vinho, mas é a aliança que eu tenho contigo, que eu tenho com meu irmão aqui, com a minha esposa, com o meu Senhor. E eu quero te dizer, querido, o inverno se foi. O tempo de se esconder acabou. Você é livre. Se você receber o sangue de Jesus sobre você, e ainda que você não esteja ceando agora, você levantar sua mão e dizer: eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida. O inverno na sua vida acaba. Amém? Eu abençoo em nome de Jesus. Beba do sangue de Jesus. Não se esconda, não. Aleluia. Levante suas mãos. Filhas de Jerusalém, filhos de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filhas de Jerusalém, filhos de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede de Deus. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Obrigado, Pai. Obrigado. Senhor. Eu sou grato, Jesus. Sou grato a Ti. Muito obrigado, meu Rei. Tu és santo, Deus. Aleluia. O inverno se foi. O inverno se foi. Aleluia. Não se esconda, não. O inverno se foi. O inverno se foi. Não se esconda, não. Amada minha alma, filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado.
Senhor. Elohim. E a tua misericórdia dura para sempre. Adonai. Aleluia. Não era nada. Eu não era nada. Mas o Senhor me chamou. Me chamou de filho. Eu não era nada. Eu não era nada. Mas o Senhor me chamou de filho. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede de Deus. Obrigado, Senhor. E a tua misericórdia dura para Obrigado, sempre. Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu não era nada. Eu não era nada. Mas o Senhor me chamou de filho. Ai, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém? Louvado seja Deus. Você pode sentar o dedo nesse like aí, meu irmão? Você pode assentar o dedo nesse like aí e dar um glória a Deus aí. Escreva aí, glória a Deus. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Senta o dedo no like e declare glória a Deus. Aleluia! Santo de Israel, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pega a sua Bíblia. Muito bom na presença de Deus, é maravilhoso estar na presença de Deus. Pega a sua Bíblia aí onde você está. E abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós temos feito uma sequência de estudo viemos acompanhando desde o início o estudo do Apocalipse, né? Com todos vocês. Agora nós vamos entrar no capítulo 17. Sempre bom lembrar você, meu irmão, minha irmã, você que está aí comigo estudando o Apocalipse, que o Apocalipse, o estudo do Apocalipse, melhor dizendo, ele é escatologia, é uma escatologia, é um estudo escatológico e ele não é exato, né? Eu falo isso para todos, porque são coisas do futuro, são coisas que irão acontecer no futuro. E da mesma forma que o o Novo Testamento, era uma incógnita para o povo de Israel, na época, ainda no Tanakh, na lei, na época antes do Antigo Testamento, na época dos profetas, na época da lei, ainda que tudo isso, o Novo Testamento era também uma incógnita, era algo que havia muitas profecias, havia muitas palavras acerca de Yeshua, do Messias que viriam, de tudo que ia acontecer. E a coisa é tão séria que quando Jesus chega,
Yeshua vem, muitos líderes de Israel não receberam. E é bom cair dentro do conceito, dentro da nossa visão, porque costumam se propagar por aí que Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. Jesus não foi rejeitado pelo povo de Israel. Jesus foi rejeitado pela liderança na época. Porque aquela multidão que seguia Yeshua pelas ruas eram judeus, né? 5.000 almas quando comeu do pão e do peixe, né? Aquele povo todo que seguia Jesus, ele não rejeitou a Cristo. Quem rejeitou Jesus foi a liderança, né? Estava lá os fariseus, os saduceus, os escribas, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, e toda a liderança espiritual da época, e não receberam. E eu acredito que foi de uma maneira assim, porque Jesus não se parecia com o que eles tinham projetados dentro de uma visão espiritual acerca do que os profetas falavam que ia acontecer. Então, a gente precisa também tomar todo um cuidado, e eu gosto disso, porque eu sou muito coerente, eu gosto de ter muito cuidado em dizer o que Deus disse quando Deus não disse, né? Eu tomo muito cuidado, eu creio em profecias, Deus me usa como profeta, Deus até me usa mais na palavra profética do que como profecias no modo geral. E eu sei que Deus me usa e creio na palavra profética, eu creio na profecia, mas eu tomo muito cuidado de dizer o que Deus disse quando Deus não disse, né? Porque isso tem um peso espiritual muito sério, né? Então, dentro de todo esse estudo do Apocalipse, eu tenho muito cuidado em dizer é isso ou aquilo, porque isso é muito simbolismo, é muito escatologia. Tem coisas que um defende uma tese, o outro defende outra tese, igualzinho no Antigo Testamento. Como é que vai vir o Messias? Vai vir, o Messias vem assim. Jesus, de repente, nasce dentro de uma estrebaria, né? Jesus nasce e ele vem cumprindo algumas profecias, mas eles não conseguiam entender. Então tem coisas que também já estão acontecendo e que as pessoas talvez não consigam entender. Outros defendem outras teses, outros têm outras maneiras de enxergar. Eu estou aqui dando um apanhado bem simplório, bem superficial, porque aqui não é nenhum estudo de teologia, isso aqui não é nenhum aprofundamento, isso é só um esclarecimento para você. Sou passivo de erros, amém? Porque isso não é exato, né? Mas eu quero ler o capítulo 17 com vocês. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e me disse: venha, e lhe mostrarei o juízo da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e eu vi uma mulher montada em uma besta, vermelha, coberta de nome de blasfemas, e que tinham 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Em suas mãos havia um cálice de ouro, cheio das coisas repugnantes e da sua impureza e da sua prostituição. Em sua testa estava escrito com um significado oculto. Na testa dela tinha um nome que estava escrito com um significado oculto: Babel, ou Babilônia, a grande meretriz, a mãe da prostituta, das obscenidades da terra. E outro, na sua tradução, talvez esteja diferente. Como está escrito aí, minha filha, esse pedaço? Aqui está. E na sua testa estava escrito mistério,
a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, eu já logo nesse início, por isso que eu fiz questão de abrir o culto lendo acerca da carta que o Senhor fala: tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que leva os meus filhos a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a beber do vinho da sua prostituição. Então a gente, durante o início da minha conversão, no início da minha caminhada em Cristo, eu ouvia muito falar sobre Jezabel. Mas uns diziam que Jezabel era uma mulher que aparecia na igreja com brinco, maquiada, arrumada, talvez com algumas joias no corpo, um cabelo pintado. Se tinham esse conceito. Por isso que eu quero dizer para você, dentro da palavra de Deus, que é algo muito profundo e muito sério, que as profecias e o entendimento, muitas vezes ele pode mudar porque é escatológico. O Apocalipse é algo escatológico. Então, quando no passado dizia que a Jezabel era essa mulher, e nós hoje temos ciência que Jezabel é um espírito. É um espírito que tem dominado. Na época da igreja lá em Tiatira, ela dominava a igreja. Então o Senhor diz lá em Tiatira: tenho porém contra ti que vocês estão tolerando essa mulher Jezabel, que se diz que é profetiza, a ensinar os meus filhos a comerem coisas sacrificadas a ídolo e a beber o vinho da sua prostituição. Havia um espírito sobre a igreja de Tiatira, talvez até pessoas que ensinavam essas coisas, mas sendo influenciada por esse espírito, que eu creio que é esse espírito da Babilônia. Porque, gente, esses espíritos, ele vem acompanhando a humanidade desde Adão. Eles vêm com várias maneiras de tentar destruir o povo de Deus. Aí ele diz que ela estava sentada, o Espírito levou João ao deserto e lá ele encontrou uma mulher, que eu entendo que essa mulher é um espírito de Jezabel, uma mulher, né? Olha só, uma igreja, mulher representa a igreja na Bíblia, uma mulher, uma igreja, sentada sobre uma besta. E mais uma vez, está dizendo que a besta tinha... Perdão, me perdi aqui. 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos lembrar de tudo que a gente veio falando. 7 cabeças poderiam ter sido, no passado, 7 reis, 7 impérios. Satanás pode ter usado os impérios desde que você possa ter um entendimento acerca de Nirode, lá na Torre de Babel. Aí vem pelo Império Assírio, o Império Babilônico com Nabucodonosor, o Império Greco-Macedônico com Alexandre o Grande, o Império Romano, e veio esses impérios, Roma cai, se levanta o Império Espiritual em Roma, né? Então muitos teólogos levantam essa tese que teriam sido essas 7 cabeças, né? Com 10 chifres, com 10 autoridades. Isso é muito sério. Chifre representa autoridade, governo, né? Então, com 7 cabeças e 10 governos, né? Que governou o mundo de então. Só que esses espíritos saíram dali, porque depois que Roma veio, Roma caiu, se levantou de novo, Nero incendiou Roma, se suicida. Até então todo mundo acha que Roma estava destruída, a cabeça de Roma tinha sido ferida, e novamente se levanta através do imperador Dominiciano, e ele se torna muito mais cruel com a igreja, ele começa a matar as pessoas piores ainda, a perseguição é implacável. Ele começa a levar as pessoas a serem queimadas para que se possa se tornar luzeiros, lanternas, queimando crentes
em praça pública, em vários lugares. Então, muita gente diz, muitos teólogos levantam essas teses, que esses chifres foram 10 autoridades do mundo que governaram, né? Outros têm a tese da época de hoje, como eu já expliquei para vocês, né? A gente sabe que a besta que se levantou do mar é o falso profeta, é o anticristo, né? Que ele vem também com essas cabeças, com esses chifres, dominando áreas hoje da sociedade, como nós falamos sobre o governo, sobre política, sobre educação, sobre arte, sobre a economia mundial. São governos, né? Mas vamos continuar aqui para a gente entender. Até então, eu já entendi que essa mulher era uma igreja sentada, ou seja, sob o governo do falso profeta, tá? Então vamos lá. Via a mulher embriagada com o sangue do povo de Deus. Então a gente pode entender as duas teses que foram levantadas. As mortes dos santos no passado, quando Roma queimava, jogava na arena, nos leões, né, matando o sangue dos santos, né? Ela estava embriagada com isso. Época da Inquisição, da Reforma Protestante, quantos cristãos judeus foram mortos, né, queimados em praça pública, de uma maneira cruel, de uma maneira maligna, destruidora. Então, como a gente entende que pode ser uma igreja, eu não preciso falar muita coisa sobre essa tese, né? Com o sangue das pessoas que testemunham o nome de Yeshua. Olha só, era o nome daquele que realmente desse o testemunho do nome de Yeshua, eram queimados vivos, eram mortos. Então, vocês vão entender com o restante da leitura. Vamos lá. Quando vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe darei o significado oculto da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, que a carregava. A besta que você viu já não é, e ela subirá do abismo. Ela já não é e subirá. Então a gente pode ter noção de que pode a tese do Império Romano, que caiu, se levantou, já não é mais e vai... perdão, eu me perdi aqui. Onde é que está? Já não é, e ela subirá do abismo. Ela foi um dia, se levantou de novo no mundo espiritual, mas ela surgirá do abismo de novo. Eu creio que vai vir uma grande tribulação, muito grande ao mundo, causado por essa mulher que representa uma igreja, tá? Uma igreja babilônica. A gente tem essa tese. Ela subirá do abismo, mas está a caminho da sua destruição. Os habitantes da terra ficarão admirados quando virem a besta que era e não é. Ela foi um dia e agora não é, porque hoje em dia perdeu a sua força, mas que está para aparecer. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais essa mulher está sentada. E eu já falei para vocês sobre Roma, que era conhecida a cidade das 7 colinas. Né? Preste atenção. Onde eu parei? No 9, você leu 9, vai para o 10. Ah, tá. São as 7 colinas sobre os quais está sentada a mulher, a igreja. Roma. São também 7 reis, 5 já caíram e um está vivo. E outro ainda virá. Quando ela vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que era e agora não é, será o 8º rei. Por que o 8º reino? Porque, na verdade, é um reino religioso. Já não é mais
um império governante só, mas ele é religioso. Então tem mais um acima, né? Eu paro de ler e depois me perco aqui. O 8º rei. Ele é um dos 7 que caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar. A gente sabe que o falso profeta, que é essa igreja babilônica, essa besta que emergiu da terra, é o falso profeta, que ela obedece à besta que emerge do mar, que é o anticristo, ela vai dar força para a besta, todos vão adorar, e o anticristo vai levantar governantes no mundo. A gente sabe que vão ter 10 nações aqui que irão governar o mundo ajudando o anticristo, né? Vai haver 10 nações que se levantarão como se fossem setores do planeta, mas que receberão autoridade como rei, mas só por 1 hora. Essa 1 hora não é que seja exato 60 minutos, é por um tempo, né? Um tempo curto, como 1 hora como a besta. Ele tem um único propósito, e durarão o seu poder e a sua autoridade à besta. E darão, seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. Então, já algumas vezes, obrigado, meu pastor. Já algumas vezes a gente pode ter noção verdadeiro, né, que esses reis vão fazer uma guerra, como já fez antes. Hoje existe uma guerra branca no Brasil, mas existem países aí fora que os cristãos estão passando por guerras terríveis, sendo perseguidos, sendo mortos, sendo queimados, igreja lacrada, sendo queimada em países da África, em países aí pelo mundo. Cristãos têm passado necessidade. Eu denunciei aqui nessa live, nesse estudo, que tem os cristãos nessa Covid aí, nessa pandemia, em alguns países, passaram um grande aperto, porque eram cristãos e o governo local não queria dar socorro para eles. Nem comida, nem nada, porque eles eram cristãos. Então já existe uma guerra contra a igreja, contra os santos do Senhor. Mas essa guerra vai se intensificar, aonde a gente entende que vai começar a batalha do Amargedon, aonde virá uma batalha muito grande, né, do Amargedon. Então ele me disse, as águas que você viu onde está sentada a prostituta, a Jezabel, o falso profeta, essa mulher prostituta escarlate, são povos, multidões e nações e línguas. Então esse falso profeta, essa terra, essa Babilônia que a Bíblia fala em várias maneiras e mostra de vários ângulos ela, na verdade ela está sentada sobre nações. Ela governa, ela manda nas nações. Aonde ela chega com autoridade. Ela chega já beijando o chão, dominando a terra para ela. Reis se curvam diante dela. Olha, vai chegar. Todo mundo se prostram. Então a gente entende que isso é um Roma espiritual. É ou não é verdade? Né? E a gente sabe que vai ter uma grande guerra, como já teve na Inquisição passada. A gente sabe que vai acontecer ainda. Porque ela está sentada, as águas que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de muitas águas no Apocalipse, está falando de multidões de gente, de povos, línguas e nações. Tá? Então existe muito significado sobre isso. Né? Então está sentada a prostituta. Por que prostituta, gente? Eu quero tornar a dizer para vocês, Isaías diz, não sabeis que Deus é o teu marido? Então, quando a gente para de adorar a Deus para adorar objeto feito pelas mãos humanas, adorar imagem, adorar
ídolos que os homens criaram, que deram o nome de santos, essas coisas, quando as pessoas começam a adorar essas coisas, a Bíblia chama isso de prostituição. Deus disse, vocês abandonaram o teu marido, você não sabe que o Senhor é o teu marido? Então, quando você deixa de adorar a Deus para adorar alguma outra imagem, algum outro Deus que não, por natureza não são Deus, como diz o apóstolo Paulo, então se trata de prostituição. E quem te leva a fazer isso, quem domina e leva as pessoas a adorarem essas coisas, é esse espírito de Jezabel, essa prostituta, essa Babilônia que está sentada sobre as águas, governando sobre 7 picos, né? Que são povos, multidões, línguas e nações. Os 10 chifres que da besta que você viu odiarão a prostituta, por fim eles vão se virar contra ela, né? Esses 10 reis, né? Que serão eleitos, melhor dizendo, me perdoa, que serão eleitos pelo anticristo, vai chegar a hora que eles vão odiar essa mulher, vão odiar essa Babilônia, né? Essa prostituta. E eles a levarão à ruína. Vai cair. Não adianta, querido, tudo que se levanta contra Deus acaba caindo. E eu quero já dizer para você, tudo que se levanta contra a tua vida, você sendo cristão, adorador de Deus, vai cair em nome de Jesus. Amém? 16, né? Eu tenho que achar aqui, peraí. 17. E deixarão nua, e a deixarão nua, e comerão a sua carne, e a consumirão com fogo. Né? Isso também é um jeito bem simbólico, né, de se falar que será destruída todo esse império espiritual que tem governado a humanidade, dominado sobre a educação, sobre a economia, sobre a política. Ela se envolve em tudo isso, na educação dos povos, na política, né? Na economia, na artes, falei todos eles, né? Porque é difícil guardar na cabeça, na cultura, enfim, ela que vem se envolvendo na saúde, né? Então, ela tem esse governo e esses reis vão destruí-la, né? E vão levar na sua ruína e deixarão ela nua. Ou o que é essa nudez? Deixarão ela visível, vão mostrar a sua nudez, mostrar a sua vergonha, os seus pecados, os seus feitos. Quando fala de nudez, está falando de feitos, né? Será exposto tudo o que essa prostituta tem feito na humanidade. E comerão a sua carne e a consumirão pelo fogo. Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o seu propósito, isto é, de terem a mesma mentalidade e derem o reino deles à besta, até que a palavra de Deus tenha se concretizado. O próprio Deus, assim como Deus também endureceu o coração de Faraó, vai colocar no coração deles, eles vão batalhar contra ela, vão dar o reino para ela, né? O reino dela na mão na mão da besta, até que a palavra de Deus seja concretizada. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Viu só? É a grande cidade, a grande Babilônia, a grande cidade que todo mundo se prostra diante dela. Está aqui, está claro, né? Está muito, 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 muito claro. Mas eu quero dizer para você que apesar de toda essa minha tese, existem teses diferentes. Eu já vi pessoas falarem que é os Estados Unidos, que é essa grande Babilônia. Eu já vi pessoas falando de várias e várias outras teses. Mas eu entendo que isso é um reino espiritual. Ela foi um dia como império, ela caiu. Nero botou fogo, depois se mata. Todo mundo achava que o Império Romano havia caído de vez. Levantou-se então o Império Romano novamente através eu falei agora há pouco, de Domiciano, né, o imperador, que causou muito mais estrago, batalhou contra a igreja, destruiu a igreja, mas ela também caiu, né? Ela já não é mais, mas ela virá, porque hoje ela virá novamente,
Mas existe um oitavo reino, e esse oitavo reino ela se tornou espiritual somente, religiosa, que ela consegue atuar suavemente no meio da humanidade, no meio dos povos, línguas e nações. E levam as pessoas a beberem do vinho da sua prostituição. Por quê? Levam as pessoas à idolatria, levam as pessoas a adorar a imagem, levam as pessoas a dogmas, levam as pessoas a viverem sincretismo, levam as pessoas a se afastarem de Deus vivo. Para você ter noção, eu vou te deixar isso bem claro. Deus nunca mudou o dia da adoração de sábado para domingo. Você sabia disso? Quem mudou foi Roma. Roma que mudou. Porque Roma adorava um Deus chamado Deus Sol. Tanto é que no domingo é chamado, se você olhar pelo inglês, Sunday. Não é isso? É o dia do sol. É dia de adorar o sol. Então, eles tiraram a adoração de sábado para o domingo para que o povo se corrompesse mesmo. Para que as pessoas não ficassem adorando a Deus como Deus mandou na Bíblia. É que a nossa cultura ainda nos permite parar, querido, mas eu quero dizer para você, você hoje é consciente, tá? Deus nunca mudou a adoração de sábado para o domingo. Deus disse que sábado é o dia de santificar-se. Mas Roma separou a igreja de Israel. Roma separou a igreja de Israel para que o povo se corrompesse, porque Israel, ele tem uma lei que diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sabe o que significa? Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas eu gosto muito desse pedacinho que eu pronunciei no hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor é um. Eles criaram vários para adorar. Várias imagens para adorar. Vários santos para adorar. O povo nem sabe mais quem adora. Se prostituíram com a sua ira. Se prostituíram com o seu vinho. Hoje em dia você vê as pessoas não têm mais intimidade com Deus. As pessoas dizem, não, o Brasil é um país cristão. Aí fala, você é cristão? Eu sou cristão, sou romano. É mesmo, é. Aí você olha para a vida dela, não tem nada de Deus. Não existe nada de Deus. Só uma religião vazia que domina mentes e os corações. Povos, tribos, línguas e nações se prostram e bebem do seu vinho da prostituição. Não estou aqui para te ofender. Não estou aqui para te falar mal, talvez que você seja um católico romano. Não estou querendo aqui condenar. Estou dizendo o que a Bíblia fala. É uma tese levantada. E a Bíblia diz, só adorás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Terminamos o capítulo 17 e a gente então entendeu que a grande meretriz é Babilônia. É uma mulher, é uma cidade que tem 7 montes. E Roma foi sempre conhecida como a cidade dos 7 montes. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a sua presença. Eu quero dizer a você que você é o melhor de Deus. Você tem estado aqui conosco, ouvindo, adorando a Deus. E eu tenho certeza que Deus está abrindo o seu entendimento para muitas coisas. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, agradecer por esse culto, no nome santo de Jesus. Vamos orar? Pai amado e querido, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa verdadeiramente abençoar os teus filhos. Que escamas caiam dos olhos para que possamos enxergar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Pai, eu lhe transmitir a sua palavra, que o Senhor possa fazer na vida dos teus filhos uma bênção sobrenatural. Pai Santo,
que teus filhos possam crescer, possam prosperar, amadurecerem debaixo dessa unção. Eu entrego teus filhos nas tuas mãos, te agradecendo, Pai, pela tua presença, pelo teu poder. Pai Santo, abençoa os filhos dos teus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Em nome de Yeshua, eu te abençoo. Amém e amém. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida. Eu quero nessa hora, nesse momento, gastar 2 minutos para pedir a sua oferta. Nós que temos sido uma bênção para a sua vida, seja uma bênção para nós também. Semeie no reino. Procure honrar a Deus essa obra. Você que tem gostado do nosso pastoreio, você tem estado conosco, tem sido uma bênção para a sua vida, a nossa vida. Minha vida tem sido uma bênção, minha, minha esposa. Que você possa apresentar seu dízimo, se você ainda não tem sua igreja. Se você tem que dizimar na sua igreja. Mas se você não tem, mas se você já tem sua igreja, você quer dar uma oferta, entregar uma primícia ao apóstolo. O apóstolo está colocando exatamente agora o nome e o número da conta da igreja, para que você possa ofertar. Mas faça isso com muita diligência, mas também com muita liberalidade. Por que eu digo diligência? Porque a necessidade é grande. Nós temos muitas contas a pagar e as igrejas aqui em Cachoeiras ainda estão fechadas, elas não foram autorizadas a serem abertas. Mas as contas chegam, o aluguel chega, as necessidades chegam da igreja. Então, se você ama essa obra, independente do seu valor, independente da quantidade que você queira fazer, faça por amor, nos abençoe, não deixa de abençoar a gente. Amém? Então, o apóstolo já colocou aí, eu creio, o número da conta, que você possa fazer sua transferência, ou você possa depositar. Amém? No nome santo de Jesus, vai ser uma bênção para a sua vida, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Ou apóstolo, eu quero depositar uma primícia na sua vida, porque eu quero honrar o meu sacerdote, afinal de contas, hoje me disseram que hoje é o dia do pastor de novo, né? Celebramos já no dia 8, agora o pessoal está dizendo que é no dia 2º domingo, cada denominação eu creio que tem um dia para celebrar o dia do pastor, eu nem sei mais o dia que é. Na verdade, cada um fala uma coisa. Hoje eu mandei até um feliz dia do pastor para a bispa Solange. Ele falou, mas já passou? Eu falei, sei lá, não sei mais nada, a data. Mas dia do pastor é todos os dias e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu me despeço aqui e eu volto amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Amém? Estaremos de volta no nome santo de Jesus. Amém? Meio-dia com oração e eu estou fazendo a conferência Códigos. Meio-dia, conferência código com você. Estou dando códigos para a sua bênção. Todo dia, meio-dia, ao meio-dia. Conferência código e à noite estaremos terminando o Apocalipse. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Minha bispa, estou saindo. Você chegou, mas eu estou acabando de sair. Um beijo no coração de todos vocês. Graça e paz, Igreja do Avivamento.